Galileu de Vincenzo Bonatti, mais conhecido como Galileu Galilei, foi um astrônomo, físico e engenheiro florentino. Às vezes descrito como polimata, frequentemente é referenciado como o pai da astronomia observacional, pai da física moderna, pai do método científico e pai da ciência moderna. Invenções de Galileu. Além de filósofo, professor, físico e astrônomo, Galileu foi um inventor. Suas criações auxiliaram no aprofundamento de teorias sobre o movimento dos corpos, a inércia e os astros. O que contribuiu? Os estudos de Galileu foram fundamentais para o desenvolvimento da mecânica, movimento dos corpos, e a descoberta sobre os planetas e os satélites. Fundador da ciência moderna e pai da física matemática, uma de suas relevantes contribuições reside propriamente na criação do método científico. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Na teoria que ficou conhecida como Lei da Queda dos Corpos, Galileu propôs que a velocidade de corpos em queda era determinada pela gravidade, não pelo peso de cada objeto. O experimento foi revisitado por estudiosos como Isaac Newton e Albert Einstein, que acabou criando a teoria mecânica do cosmos. Albert Einstein foi o físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Albert Einstein entrou para o rol dos maiores gênios da humanidade ao desenvolver a teoria da relatividade. Estabeleceu a relação entre massa e energia e formulou a equação que se tornou a mais famosa do mundo. Recebeu o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas sobre a lei dos efeitos fotoelétricos. O grande problema da humanidade não está no domínio da ciência, mas no domínio dos corações e das mentes humanas. Albert Einstein foi à Suíça ainda jovem e iniciou seus estudos na Escola Politécnica de Zurique. Após 2 anos procurando um emprego, obteve cargo no escritório de patentes suíços enquanto ingressava no curso de doutorado da Universidade de Zurique. Em 1905, publicou uma série de artigos acadêmicos revolucionários. Uma de suas obras era o desenvolvimento de teoria da relatividade especial. Percebeu, no entanto, que o princípio da relatividade também poderia ser estendido para campos gravitacionais. E com sua posterior teoria da gravitação, de 1916, publicou um artigo sobre a teoria da relatividade geral. Enquanto acumulava cargos em universidades e instituições, continuou a lidar com o problema da mecânica estatística e teoria quântica, o que levou às suas explicações sobre a teoria das partículas e o movimento de browniano. Também investigou as propriedades térmicas da luz, o que lançou as bases da teoria dos fótons. Em 1917, aplicou a teoria da relatividade geral para modelar a estrutura do universo como um todo. Suas obras renderam-lhe status de celebridade mundial enquanto tornava-se uma nova figura na história da humanidade, rendendo prêmios internacionais e sendo convidado de chefes de Estado e autoridades. Na véspera de Segunda Guerra Mundial, ajudou a alertar o presidente Franklin Delano que a Alemanha poderia estar desenvolvendo uma arma atômica, recomendando aos norte-americanos a começar uma pesquisa semelhante, o que levou ao que se tornaria o Projeto Manhattan. Apoiou as forças aliadas, denunciando, no entanto, a utilização da fissão nuclear como uma arma. Mais tarde, com o filósofo britânico Bernard Roosevelt, assinou o Manifesto Roosevelt-Einstein, que destacou o perigo das armas nucleares. Foi afiliado aos Institutos de Estudo Avançado de Princeton, onde trabalhou até a sua morte, em 1955. Antoine Laurent de Lavoisier foi um nobre químico francês fundamental para a Revolução Química, além de ter grande influência na história da química
e na história da biologia. Ele é considerado na literatura popular como o pai da química moderna. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Considerado o pai da química, Antoine Lavoisier foi o primeiro a observar que o oxigênio em contato com uma substância inflamável produz a combustão. Deduziu também, baseado em relações químicas, a célebre lei da conservação da matéria. Lavoisier mostrou que nas relações de combustão, as massas de todas as substâncias envolvidas permaneciam inalteradas, isso é, a massa que ele havia pesado no início, antes da reação, era a mesma do final da reação, desde que a reação fosse feita em um recipiente. Em 1793, o químico foi considerado traidor do Estado e condenado à morte. Em 8 de maio de 1794, Antoine Lavoisier foi levado à guilhotina, pois o presidente do tribunal recusou o pedido com uma frase que se tornou famosa: "A França não precisa de cientistas." A acusação assim passou para traição e Lavoisier foi decapitado a 8 de maio de 1790. Boyle foi um filósofo natural, químico e físico irlandês que se destacou pelos seus trabalhos no âmbito da física e da química. Robert foi um físico e químico irlandês considerado um dos fundadores da química. Celebrizou-se como um autor da lei de Boyle, fórmula matemática que exprime como os gases se comportam sob pressão. O volume de um gás é inversamente proporcional à pressão. A lei de Boyle foi mais tarde complementada por outros cientistas, especialmente pelo hábito francês Edmond Mariotte, que deu maior precisão a essa lei complementando. A descoberta foi feita experimentalmente e só mais tarde expressa por fórmula matemática. Foi um cientista importante e influente em sua época. Uma de suas importantes descobertas foi a chamada Lei de Boyle-Mariotte, onde ela dizia que o volume de um gás varia de acordo com a pressão formada inversamente proporcional e as propriedades do ar e o vácuo. Ele também acredita que o calor era um movimento mecânico que estava relacionado com a agitação de moléculas. Boyle teve influência para a física, em especial no campo de mecânica quântica. Ele acreditava que o comportamento das substâncias poderia ser explicado pelo motivo dos átomos através de uma espécie de mecânica. Ele também é atraído pela química, notadamente no seu Tratado da Filosofia Atômica, onde aparecem ideias atômicas. Emite também críticas ao químico vulgar, aquele que não tem método filosófico para estudar a natureza. Neste período, é muito próximo do reformador social Samuel Gottlieb. O comprometimento de Boyle com a experimentação aumenta, e sua visão filosófica atualiza na ocasião de mudança para Oxford em 1655 e 1656, para se juntar a um grupo de filósofos naturais dirigidos por John Wilkins. Este grupo foi considerado como a prefiguração da Royal Society e influenciou muito Boyle. Ele declara que a figura que mais lhe fez entender a filosofia de Descartes foi o Robert Hooke, que apoiou nas principais experiências. É com este último que montou seus principais equipamentos, que estudou a natureza do ar, a câmara de vácuo e a bomba de ar. Aristóteles foi um filósofo e estudante da Grécia Antiga, ao lado de Platão, de quem foi discípulo na academia. Foi um dos pensadores mais influentes da história da civilização ocidental. Teve conhecimento obtido pela observação, método e lógica. Seguem desde a antiga Grécia, como fundamentos indispensáveis de boa ciência. Aristóteles acreditava que educar para a virtude era também um modo de educar para viver o bem. E isso queria dizer, entre outras coisas, viver uma vida prazerosa. Ao contrário de Platão, Aristóteles defendia que a origem das ideias é através da observação de objetos para, após a formulação da ideia dos mesmos,
Para Aristóteles, o único mundo é o sensível e que também é compreensível. Aristóteles foi um filósofo grego antigo e é mais conhecido como pai da filosofia ocidental, juntamente com seu professor Platão. E como um dos primeiros biólogos famosos da história registrada, sua influência na ciência física é quase tão grande quanto sua influência na filosofia. Ele passou 2 anos observando e escrevendo sobre a zoologia da ilha grega e seus mares. Entre suas observações, Aristóteles descreveu a vida marinha capturada pelos pescadores das ilhas, incluindo raias elétricas, peixes-rã e bagres. Ele descreveu como as garças, pássaros que viviam em pântanos, têm pescoços e pernas longos, perfeitos para andar e caçar na lama, enquanto os patos nadam e têm pernas curtas, com os pés palmados. Em seus estudos, ele distinguiu cerca de 500 espécies de animais, organizando-as em sua obra, e chamou esse sistema de escada da vida. Robert Hooke, a descoberta da célula não teria sido possível se não fosse pelos avanços do microscópio. Interessado em aprender mais sobre o mundo microscópico, o cientista Robert Hooke melhorou o design do microscópio composto X. Não muito tempo depois da descoberta de Hooke, o holandês Antonie detectou outros organismos minúsculos e ocultos. Stent em 1665. Seu microscópio usava 3 lentes e uma luz de pau, que iluminava e ampliava os espécimes. Esses avanços permitiram ao Hooke ver algo maravilhoso quando colocou um pedaço de cortiça sobre o microscópio. O Hooke detalhou suas observações desse mundo minúsculo e nunca antes visto pelo seu livro Microscopia. Para ele, a rolha parecia feita de minúsculos poros, que passou a chamar de células porque lembravam as celas de um mosteiro. Robert Hooke foi estudar na Universidade de Oxford em 1653, onde começou como assistente de laboratório de Robert Boyle em 1655, que futuramente colaborou para os estudos sobre gases, se destacando em mecânica.